conselhos para 2016. Durante o mês de janeiro, nós refletiremos sobre estes conselhos. Neste momento que a sua mente, que a minha mente está bem ativa, pensando no que fazer, no que não fazer mais, no que iniciar, no que realmente romper. Eu gostaria de usar este momento para que possamos crescer na nossa maturidade. Então eu convido você a se colocar de pé comigo, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e nós iremos ler a partir do verso 4 até o verso 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 8. Muitos estão viajando merecidamente neste mês de janeiro, descansando, que as nossas orações estejam com eles, para que Deus mantenha durante este tempo e também traga de volta debaixo da sua paz. Filipenses 3. Filipenses 3, verso 4, me perdoe. Filipenses 3. Não, está certo, é 4. É porque essa Bíblia tem o 3 embaixo e o 4 em cima. É 4, correto. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu repito, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos na Tua santa presença. Obrigado pela liberdade que possuímos. Obrigado pelo louvor, por cada momento que aqui tivemos juntos. Obrigado pela vida. Nesta hora nós oramos pelos nossos pequeninos, pelas nossas crianças, pelos professores que estão com as nossas crianças, dada a Tua paz, da Tua proteção, da Tua bênção. E que todas as nossas crianças possam também, neste momento de comunhão, receber a Tua palavra, receber o Teu amor. E quanto a nós, Senhor, abre os nossos corações, as nossas mentes e fale conosco. Pois precisamos de Ti, cremos em Ti e esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão. Paulo estava preso, provavelmente num cárcere domiciliar, vigiado, com a sua liberdade limitada, vivendo aquilo que ninguém deseja, que é ter a ausência da sua liberdade total. O desejo de liberdade para quem vive em qualquer tipo de prisão é uma ansiedade que grita bem alto. É um anseio que, na maioria das vezes, paralisa o sujeito e este não consegue desenvolver mais nada ou quase nada. Paulo, ao contrário disso, tem forças suficientes para continuar se preocupando com os que estão em liberdade. Paulo, ao contrário de um comportamento natural, que seria de um prisioneiro, tem condições de cuidar à distância daqueles que ele considera irmãos. Ele pensa e se preocupa na necessidade dos outros e cuida das necessidades dos outros quando ele, o apóstolo, está sofrendo necessidades. Eu e a Cecília, por um tempo, trabalhamos naquele extinto presídio Carandiru, que vocês se lembram, e nunca me saiu da mente algumas imagens. E uma das imagens que nunca saiu da minha mente era
que quando eu conversava com os detentos, a maioria deles, e a maioria que eu digo assim, era exceção quem não fazia isso, era conversar com você, número 1, sem olhar para você, mas sempre olhando para os muros, sempre olhando para fora. A primeira vez que eu me deparei com isso, eu achei que era uma mera coincidência, não me chamou tanto a atenção. Veio a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e eu reparei que esse era meio o comportamento, eles não me encaravam. E eu olhando com amor, ouvindo as histórias, e eles olhavam como quem sonha, e parece que os seus olhos estavam sempre além dos muros. Sonhando, planejando o futuro, especulando a situação de sua família, como deve estar a vida lá fora. Para você ter uma ideia, uma vez eu recebi um dossiê completo, e esse dossiê era de um prisioneiro que pedia a minha ajuda diante da sua família, que solta estava, que livre estava, e ele só conseguia escrever naquele dossiê, depois de muitos documentos, muitas histórias, só conseguia escrever sobre o que ele iria fazer depois que ele saísse dali. Como seria a vida nova após ter pago a sua pena. Porque um sujeito nesse estado, na maioria das vezes, não consegue muito pensar naquele dia, na necessidade de qualquer outra pessoa, a não ser na sua própria e dos seus familiares. O sonho é para depois. O sonho não é para o momento em que está vivendo. Mas Paulo era diferente. Paulo tinha certeza de que tudo cooperava para o bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o que incluía também as suas prisões. E eu fico imaginando quão deprimente não deveria ser conversar com Paulo, porque à medida que você fosse falando os seus dramas, ele provavelmente iria olhar para você de volta e faz parte do show de Deus. Quanto mais você e eu reclamássemos para ele, ele falava, essa é a vida, eu também vivo a mesma coisa. Aliás, a certeza que o apóstolo demonstrou várias vezes era a certeza do sofrimento. E ele, diante do sofrimento, não dizia, coitadinho eu sou, mas ele dizia, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então era um sujeito que com certeza causaria uma depressão enorme na sociedade. Porque às vezes nós inclusive damos essa desculpa, eu gostaria de alguém que ouvisse meus problemas, que não falasse nada. Paulo com certeza não seria essa figura, ele falaria, meu filho, prossiga. Amanhã eu vou apanhar, amanhã eu vou ser algemado, depois de amanhã talvez venha um outro naufrágio. A minha cabeça está sempre na bandeja, prossiga, prossiga. Então Paulo, prisioneiro do Senhor, não era paralisado pela prisão, não era paralisado pelo sofrimento, não era paralisado pelas crises. Ele conseguia manter a sanidade mental ao ponto de ser usado pelo Espírito Santo. Ele aconselhava a igreja de Cristo em todos os momentos. Possivelmente Paulo não imaginava que 2000 anos depois as suas palavras estariam ecoando, e com certeza absoluta jamais imaginaria que as suas palavras estariam ecoando aqui na Terra Brasília, em São Paulo, em Perdizes. E são esses conselhos, direto da prisão, que eu quero iniciar esta série, convidando você para abrir os seus ouvidos, para abrir o seu coração, para guardar esta palavra e para praticá-la em 2016, rumo a uma maturidade maior. Pois Paulo mexe com os comportamentos que devem ser mudados. Paulo mexe com rotinas que devem ser transformadas, pois quando as rotinas são transformadas, a vida pode ser mudada. Não há transformação sem mudança do dia a dia. Não há transformação com a mensagem dominical que ao voltar e ao reiniciar a semana, ela entra em algum lugar do esquecimento e eu prossigo a minha vida da forma que eu quero. Por isso, preste atenção. Ele começa dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se.
Toda vez que eu ouço essa palavra alegrem-se, a primeira pergunta que vem no meu coração é: quem é que pode se alegrar? Quem é que tem motivo para estar alegre? E a resposta é: pode se alegrar quem ouviu alguma boa notícia, quem está vivendo um momento, aquele momento que costumamos dizer, tudo está bem. As pessoas às vezes até se preocupam quando tudo está bem, dizendo, está tudo tão bem, eu acho que vem uma bomba por aí. Já viveu isso? Pode se alegrar quem ouviu e vive a alegria das boas notícias. E isso era tão claro para Jesus, que Jesus sendo a palavra manifestada, Jesus sendo o Logos, a palavra encarnada, Jesus sendo a revelação, o mistério que estava oculto, Cristo em nós, esperança da glória, quando vê os seus discípulos se alegrando por um outro motivo, que era um motivo interessante. Se você encontrasse na saída da igreja com um endemoniado e rogasse o sangue de Jesus, e esse endemoniado fosse liberto pelo poder do Senhor, obviamente você se alegraria. Mas para Jesus, que é a palavra encarnada, para ele a alegria deve ser resultado da consciência da eternidade. Para Jesus, a alegria deve ser a consciência de que fomos e somos salvos pelo sangue dele. Paulo, então, fala sobre uma alegria que não é uma alegria para um público específico, não é só para o pessoal de Filipos. Paulo está estendendo este conselho para todos os seus leitores, o que incluem eu e você. Seu exemplo não é de tristeza, seu exemplo é de alegria. E é uma alegria não fundamentada em nada a não ser no Senhor. Uma alegria que ele faz questão de recomendar uma vez e, não obstante, ele recomenda outra vez, dizendo, novamente direi, ou outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso significa que nós vivemos a possibilidade de um sentimento que há de me impulsionar para cima e não para baixo. Mas isso não significa que não haja dias que eu só queira chorar. Isso não significa que estou isento de qualquer tristeza. Sim, nós nos entristecemos, nós choramos. Há dias em que a tristeza pode nos massacrar completamente, porque somos humanos, enfrentamos boas e más notícias. Somos afetados pelas boas e pelas más notícias. Mas a receita, o conselho do apóstolo ecoa não só o princípio da fé e da esperança, mas ecoa aquilo que também Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor, eu adoro essa tradução, os fortalecerá. Meu primeiro conselho, seguindo as palavras do apóstolo, é em 2016, foque na alegria. Celebre o que já recebeu. Tenha alegria diante de tudo o que Deus tem te dado e não focalize naquilo que você ainda não recebeu. Pois se focalizar somente naquilo que não recebeu, a sua alegria pode se transformar em depressão, a sua esperança em tristeza e, consequentemente, você ficará cego diante daquilo que o Senhor te deu. Qual alegria você já agradeceu a Deus esta semana? Fale para a pessoa do seu lado. Vamos lá. Rápido. Qual alegria você já agradeceu a Deus que Ele te deu essa semana? Não invente. Se não falou nenhuma obrigado pela alegria, não falei. O que Paulo está dizendo é que se eu tenho como possibilidade focar na alegria, e essa fundação, esse fundamento é Deus. Eu repito, por que eu vou manter os meus olhos naquilo que eu não recebi? E a resposta não é difícil. Porque nós vivemos num sentimento de, eu dou maior importância naquilo que eu não tenho. Amém, irmãos? Você tem coragem, você pode dizer um amém. Nós gostamos mais de prestar atenção naquilo que não temos
e não naquilo que o Senhor já nos deu. É raro você ver alguém dizendo: eu venho para a igreja hoje com alegria da salvação. Não, mas eu venho na igreja hoje com alegria porque meu salário aumentou. Aí dá uma alegria danada. Eu venho na igreja hoje porque estava num processo egípcio de encalhamento e achei a alma gêmea da minha vida. Estou feliz. Nada contra se alegrar diante disso. Mas eu acho que eu posso contar em uma só mão as vezes que alguém chegou para mim: eu vim para o culto louvar a Deus porque eu sou salvo. O que me faz pensar que a nossa concepção sobre alegria é meio equivocada. Alegria para a gente é o canto do Réveillon, muita saúde no bolso, dinheiro para dar e... Irmão não vende, irmão dá. Se você vende, você é um agiota, não pode cantar essa música. Alegrem-se, Paulo diz, outra vez vos digo, alegrem-se. Em 2016, foque na alegria do que o Senhor já te deu e não naquilo que você ainda espera. Segundo conselho, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos e um adentro maravilhoso, perto está o Senhor. A amabilidade é esta característica de quem é amável, atencioso, doce, leve, que ama facilmente e por amar facilmente, facilmente é também amado. Amável é dom de quem aprendeu mais dar do que receber, pois amar é dar e não receber. E nessa cultura de crise que estamos enfrentando, eu tenho certeza absoluta que tudo isso faz parte de um plano que é bem conhecido por nós, que é o plano do esfriamento do amor. E no plano do esfriamento do amor, o bem me quer fica mais importante do que o bem para o meu próximo. É o bem que eu quero e o bem que me faz bem. Se a tua intenção é de me fazer bem, aleluia. Se a tua intenção é de fazer bem para o outro, já não dou meu aleluia porque eu quero o meu bem. A amabilidade é aquilo daquele que entendeu a alegria, o gosto, o sentido de ver o sorriso também no outro. A amabilidade é aquilo que faz eu pensar não somente em mim, mas que me faz pensar naquele que me cerca. Não é o tudo só para mim. Não é as bênçãos que eu desejo, as bênçãos da minha família, as bênçãos do meu lar e de todos os meus descendentes. Amabilidade é aquilo que faz eu amar mesmo aquele que é extremamente difícil. E por nós estarmos em Cristo e por nós termos sido amados por Ele, nós somos chamados a amar em todo tempo. E escute isso com atenção: amar não é opcional na fé cristã. Amar não é resultado de eu sinto, eu amo, eu não sinto, eu não amo. Hoje estou de bem com a vida, eu amo. Amanhã estou brigado, não amo. Amar é a necessidade sine qua non necessária de todos os segundos da nossa vida. E Paulo coloca o adentro, como eu disse. Lembre-se, perto está o Senhor. Perto está o Senhor que nos amou primeiro. O Senhor que exemplifica o que é amar, dando a sua vida. Perto está o Senhor que serve como advertência, uma nota para a minha consciência e para a sua. Um encorajamento para o meu e para o seu temor, que aquele que tudo vê, aquilo que tudo sabe, aquele que conhece qual a medida do seu e qual a medida do meu amor, ele perto está de nós todos para nos julgar e para discernir o nosso amor por ele e o nosso amor pelo próximo. Em nome de Jesus, cresçamos no amor. Em nome de Jesus, cresçamos no amor que vai além das palavras. Cresçamos no amor que é manifesto em gestos. Gestos que tocam, gestos que colocam um sorriso no outro. Gente, colocar um sorriso na boca do outro é manifestar o amor de Deus.
Assim como colocar a tristeza, a raiva, a decepção no sorriso, no rosto do outro, do próximo, é manifestar tudo o que Deus não é. Porque a única manifestação de tristeza que Deus causa em nós é a tristeza do arrependimento. É o pequei. Porque Deus é santo. Mas Deus não acorda dizendo, hoje eu vou fazer o André triste, hoje eu quero cutucá-lo porque eu estou meio com raiva dele. Eu não consigo imaginar os céus fazendo isso. Hoje eu acordei bravo. Acordei com o pé esquerdo nos céus, Gabriel não estava lá, então hoje eu vou atormentar alguém. Este não é Deus. Então a minha missão de imitá-lo, a minha missão de colocar este sorriso no outro, é a minha missão de amabilidade, de amar e de ser amado. Pois o Senhor vê, o Senhor conhece as nossas ações. O amor quebranta, o amor toca, o amor transforma, o amor restaura, o amor recupera, o amor resgata, o amor encoraja, o amor também nos ilumina, o amor perdoa e o amor convence. Amemos mais neste novo ano, amemos mais o diferente, amemos mais o que nos feriu. Amemos mais aquele que eu ainda prefiro ignorar, ele ainda está fora da minha lista. Coloque-o na sua lista. Coloque-o na sua lista, pois perto está o Senhor. O que me diz e que me afirma que não há justificativas quando o desejo é de desenvolver a amabilidade dizendo eu não amo e o Senhor sabe por quê. Sim, o Senhor sabe por quê. Nós não estamos obedecendo. Ele não sabe, não entende por que você não ama alguém. Porque se nós tivéssemos que provar para Deus que Ele deve nos amar, eu garanto para você que nenhum de nós conseguiria convencer Deus que somos recipientes do seu amor. Neste ano, cresça na sua amabilidade, amando quem difícil for. E você que já ama, amplie esse amor. Amplie até o ponto do sacrifício, porque amar em algumas instâncias é um sacrifício. É algo que me aproxima de alguém, mas que causa um grau de dificuldade. É um exercício a ser conquistado. O terceiro conselho é sobre a nossa ansiedade. Paulo escreve, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade, ela tira muita gente de combate. A ansiedade mina o coração, as emoções, a ansiedade que se manifesta muitas vezes como um medo, e é interessantíssimo, porque às vezes é um medo daquilo que nem chegou até nós. É um medo daquilo que ainda não me visitou, mas que eu já estou ansioso por pensar em como será. E este pensamento de como será, essa ânsia por aquilo que eu não conheço, gera em mim uma ansiedade enorme que muitas vezes nos cega. E quando ela nos cega, ela anula o maior antídoto, se assim posso dizer, contra a ansiedade, que é a oração. A oração que eu faço informalmente, a oração que eu faço andando pelas ruas, dirigindo, a oração que eu faço trabalhando, a oração que eu vou falando com o Senhor o dia inteiro, que eu vou colocando para Ele os meus dramas, as minhas necessidades, aquele contato que todos nós temos com o Senhor. E também aquela oração que eu paro, que eu fecho a porta do meu quarto, que eu vou para o meu local, que eu me ajoelho na presença do Senhor e o Pai que me vê em secreto me escuta e me responde quando Ele assim desejar. Em 2016 eu quero te encorajar, como eu tenho encorajado a minha própria vida, que é trocar a ansiedade pela oração. Uma ansiedade, duas orações.
Troque esse sentimento e sem deixar que nas suas súplicas elas sejam simplesmente pedidos contra a ansiedade, mas que as nossas súplicas sejam sim pedidos, sejam orações, sejam petições, mas que venham, como Paulo disse, acompanhadas de ação de graças, reconhecendo que Deus tem nos dado o que precisamos. E essa oração é a oração que traz paz, esta oração é a oração que renova a esperança. Essa oração é a que mantém o meu e o seu equilíbrio, porque a ansiedade em demasia gera um desequilíbrio. Mas quando a oração vem e coloca tudo debaixo de uma outra perspectiva, eu volto ao equilíbrio. E eu não deixo a ânsia pelo que eu não conheço, ou a ânsia pelo que eu conheço, me dominar. Resultado? A paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Mas não para por aqui os conselhos de Paulo. Então, que tenhamos a alegria, que tenhamos a amabilidade que pode se desenvolver, não deixemos a ansiedade nos dominar, mas injetemos a oração para gerar um equilíbrio. Mas mesmo assim, eu preciso ainda manter a minha mente pensando no que deve ser pensado. E a lista de pensamentos que podem liderar a nossa mente fazem parte desses conselhos também que eu gostaria de compartilhar com você. Por quê? Porque a nossa mente, ela é um canal, ela é um recipiente de ideias. E se alguém disser para você que controla todos os pensamentos, que não tem nenhum pensamento maluco, considere-o mentiroso ou charlatão. Pois pensamos o que não queremos. Então Paulo diz, olha, a dica sobre a sua mente, a minha mente é o seguinte: tudo o que for verdadeiro, pense em tudo o que for verdadeiro. Diga não em 2016 para todo tipo de mentira. Sabe aquelas tuas mentiras pequenas? Aquelas que, bobeirinha, pare com elas. Tire o título da sua vida de mentiroso. Eu fico chocado quando às vezes eu vejo num casal um falando do outro, ô pastor, ele é mó mentiroso. E normal, dar risadinha por outro, assim, tipo, legal, a gente mente. Eu costumo dizer, se você mente pequenininho, você mente grandão. Se você mente que foi no mercado e chegou no mercado, não tinha café, mas na verdade você nem passou por lá, que você não queria ter conflito em casa por ter esquecido de comprar o café, você vai mentir por outras coisas. Em 2016, diga somente a verdade. Viva a verdade. Não deixe que a mentira tome lugar no nosso coração. Sejam as insignificantes, como costumamos dizer, ou seja, as de grande impacto. Prefira sempre e somente a verdade. Pois a verdade, irmãos e irmãs, ela não libertou somente você e eu, que recebeu a verdade de Cristo, mas a verdade liberta todos os prisioneiros da mentira. E tem gente que fica tão profissional na mentira, que acredita na mentira que criou. E a mentira que criou vira verdade absoluta. E ela briga com você com aquilo que ela acabou de inventar. Em 2016, viva somente a verdade. Pense em tudo que for nobre. Tudo que pode te enobrecer, tudo que pode acrescentar, tudo que pode distinguir você e eu da média, da mediocridade, tão presente na nossa existência. Enobreça o seu pensamento, fuja da superficialidade, adquira mais conhecimento e, por favor, não diga que já sabe tudo porque já viveu bastante. Ou que ainda não sabe porque ainda não viveu. Se há vida, a possibilidade de adquirir mais conhecimento, enobreça a sua mente, o seu
pensar, cresça espiritualmente, cresça culturalmente, pense naquilo que for nobre. Há uma infinidade de assuntos e pensamentos e boas ideias que hoje estão de maneira tão acessível para todos nós, mas às vezes nós preferimos viver o enobrecimento das redes sociais, onde o nosso ato mais nobre do dia é cutucar o nosso aparelho telefônico. Em 2016, enobreça sua mente. Em 2016, deixe a sua capacidade e as suas capacitações se ampliarem. Pense também em tudo o que for correto. É chocante perceber como cada vez mais se faz necessário nós lembrarmos que temos que viver de maneira correta. Chega ao ponto quase do absurdo. Dizer que precisamos viver de maneira correta, de maneira íntegra. Eu recebo propostas, eu imagino você. Pessoas não têm nem assim um senso mínimo de falar, poxa, eu não vou falar isso para o pastor, que ele vai dizer não. Às vezes propostas vêm até mim que eu fico olhando assim, não estou acreditando que você está dizendo isso para mim. Você está dizendo para mim que é possível fazer esse errado, você quer minha bênção, você quer minha oração pelo errado que você quer fazer. É impossível. Tem dia que eu perco até a força, eu viro as costas para não pecar. Não pecar é dar um sopapo na pessoa. Porque eu falo, que coragem. Que coragem. Que coragem. Viver e pensar no que é correto é manter a mente naquilo que eu posso e o que eu não posso fazer. E nós estamos vivendo um ponto que até bandido se apresenta como evangélico. Só vou te roubar, não te mato porque sou crente. Nós vivemos num ponto, e isso não é piada. Pode rir, mas isso não é piada. Não te mato porque eu sou evangélico. Então só vou roubar você nesta noite. Pense no que for correto. Pense naquilo que é resultado da retidão. Pois o justo, o correto, o íntegro, gente que falha, anda com Deus, mas reafirma a retidão mesmo depois do erro. Não significa que é um ser que não comete um equívoco, mas é um ser que diante do erro se redime imediatamente. E não diz, não, vou continuar mais um pouco, porque ninguém está vendo ainda. O que é reto, o que é justo, o que é íntegro, o que pensa no que é correto, ele vive e anda com Deus, e vivendo e andando com Deus, ele vive pela fé. E essa é a sumarização do Hatzadik Be'emunato-Yihyeh. O justo viverá pela sua fidelidade, ou pela fidelidade naquilo que ele crê. Ou em uma frase só, o justo viverá pela fé. Pense em tudo o que for puro. Pureza não é assunto só de crianças, meus irmãos. A criancinha é puro, falou isso, bobeirinha, a gente acha graça. Paulo nos recomenda, pense no que é puro, pois a pureza é um antídoto contra doenças da alma. A pureza é aquilo que me mantém os pés no chão para eu não me contaminar com a cultura que está invadindo o mundo e fazendo todo mundo pensar que A não é mais A, é B, e que B não é mais B, é C, e que não há mais limites para nada. A cultura da nossa sociedade vai cada vez mais vivendo o posso tudo, podemos tudo, e que a vida prossiga dessa maneira, onde não haja nenhum limite. Onde a impureza se torna em conversa de botequim, onde a impureza é motivo de sorriso entre homens que conversam, onde a impureza é um sinal de status, de que eu sou melhor do que aquele que não consegue fazer aquilo que eu faço. Em 2016, renove a sua mente pueril. Renove a sua mente de criança de Deus, de filho de Deus, que independente da sua idade, você continua como uma criança de Deus e Ele, Pai de todos nós. Pois quem pensa no que é puro, tem mais chances de ser contaminado pela pureza, pela limpeza
pureza dos pensamentos leves, não obcecados, não viciados, e o contrário também é verdadeiro. Quem submete a sua mente à impureza se contamina com violências, com libertinagens, com imoralidades, com crimes, com tudo aquilo que não faz bem para a alma humana. Em 2016, pense também no que for amável, no que for de boa fama, e Paulo conclui, naquilo que seja excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Pensem naquilo que eleva, pense naquilo que não derruba, pense naquilo que não vai me subtrair valores da minha vida, mas que vai adicionar algo em mim, para que com o passar dos dias, dos meses deste novo ano, eu possa olhar para o meu coração, eu possa me olhar no espelho e ver um ser em transformação, e não um ser igualzinho àquele que viveu em 2015, pois eu sou chamado para deixar as coisas que para trás ficaram, boas ou más, e prosseguir para o alvo. Tudo isso para que eu possa e para que possamos desenvolver a mente de Cristo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas, as coisas espirituais, somente são discernidas espiritualmente. Escute isso, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo nos diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Finalizando, irmãos, alegrai-vos, alegremo-nos no Senhor, em todos os dias, em todas as circunstâncias. Cresçamos na amabilidade, vamos deixar o amor aumentar. Lancemos as nossas ansiedades através da oração e das ações de graça. E pensemos no que acrescenta. E deixemos a mente de Cristo nos dirigir neste novo ano.